Fluminense anuncia mais um reforço e avança pela contratação de atacante. Tem jornalista falando também de proposta do Fluminense por jogador que também atua no ataque e tem a situação de um atleta do Flu que parece estar deixando o clube. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo aqui, então desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Na manhã dessa segunda-feira, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga. Ele retorna ao Fluminense, é formado aqui na nossa base, tinha sido negociado com o Liverpool e ele retorna agora ao Fluminense com 22 anos. O Fluminense fez aquele anúncio já tradicional, né, com a colaboração entre os dois times, publicação lá nas redes sociais anunciando essa transferência, então resolve essa novelinha do substituto do Fábio, né? O Fluminense tentou muito o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, a negociação acabou não indo para frente e o tricolor opta por repatriar o Marcelo Pitaluga. O GE elencou 3 grandes motivos para o Fluminense fazer essa aposta. De acordo com o portal, o grande potencial que o goleiro tem, que o clube enxerga nele, foi um dos fatores. Vale lembrar, o Marcelo era goleiro de seleção sub-17 quando estava aqui no Fluminense. Também o baixo custo da operação, já que ele vem gratuitamente, o Fluminense vai arcar somente com seus salários e luvas, e aí vai ficar com 60% dos direitos e o Liverpool com os outros 40%. Além disso, também o grande interesse do goleiro de retornar ao Flu, né? Ele tem uma relação próxima com o clube, já é acostumado, a torcida gosta dele, então teve esse desejo dele de retornar para o Fluminense. Isso pesou, foram os 3 fatores que pesaram a favor dessa contratação. O Fluminense anunciando, portanto, mais um reforço, agora esse jovem goleiro. Eu quero saber de você, ligado aqui na Central. Qual que é a sua opinião sobre o retorno do Marcelo Pitaluga? É um bom reforço para o Fluminense? Não é? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Jogador de saída do Fluminense, a gente vai comentar bastante dessa situação envolvendo o meio-campista Davi Terãs. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata, lá de Petrópolis, pro Assis de Manaus, pro Evandro de São Gonçalo, Ricardo de Rio do Sul, Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu e pro Manuel de Guarapari. Um abração pra galera tricolor ligada aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Então deixa aqui embaixo um comentário falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa informação do Terãs, porque parece que ele está a caminho do Peñarol. Pois é, parece que o Allen Baneur Rubin, que é um jornalista lá do Uruguai, traz a informação de que ele deve ser anunciado como reforço do Peñarol na próxima semana. Os modelos de negócio seriam um empréstimo por uma temporada com uma opção de compra por parte da equipe uruguaia. Vale lembrar, né? Acho relevante nessa situação, o Peñarol recentemente adquiriu em definitivo o Léo Fernandes, jogador com passagem aqui pelo Fluminense. Aliás, uma trajetória até parecida com a do Terãs, né? Por aqui, não teve muitas oportunidades. O Peñarol adquire esse jogador em definitivo, pagou 7 milhões de euros, então fez um grande investimento, não conseguiria muito provavelmente pagar pelo Terãs agora. Fica essa opção de compra para ao fim da temporada, caso o Terãs por lá agrade ser adquirido. O jornalista não revelou os valores, né, dessa opção de compra, mas revela esse formato de negócio. O Inácio Rúlio, que é o presidente do Peñarol, ele deu uma entrevista e falou sobre a situação do Terãs. Ele falou que pela noite tinha conversado com o Terãs e que ele disse que amanhã, né, no caso hoje, vai ter uma conversa lá com o Fluminense para solucionar algumas situações importantes da negociação. Então o presidente fala de uma maneira mais cautelosa, mas não esconde de ninguém um interesse em contratar, aliás, repatriar, né, o meio-campista. Terãs já teve uma passagem pelo Peñarol. E aí, o Fluminense, enfim, tá se livrando aí desse jogador, a gente pode dizer dessa maneira. Foi uma grande decepção, né? O Terãs, o Fluminense investe 14 milhões de reais na sua contratação no começo do ano e ele tem muito poucos minutos, né? Com o Mano Menezes, ele sequer entrou em campo. Acabou sendo uma grande decepção
da janela tricolor e um alto investimento agora retornando ao futebol uruguaio. Quero falar agora de duas situações, duas negociações rolando pelo Fluminense, e eu vou falar delas meio que junto, porque são jogadores que, para mim, são de posições semelhantes, então pode haver um conflito, né? Se um vier, o outro não vem. Então vamos falar um pouquinho dessa situação. Quero começar primeiro com a informação do Jorge Nicola. Jorge Nicola traz pra gente que o Fluminense é o favorito para contratar o atacante Rony do Palmeiras. De acordo com ele, o Palmeiras queria receber 12 milhões de euros pelo atacante, mas já está admitindo liberá-lo de outra maneira, já que ele recebe um alto salário lá, isso afasta possíveis interessados e, sendo sincero, ninguém no mercado está disposto a pagar 12 milhões de euros no Rony. Fluminense e Palmeiras, de acordo com o Jorge Nicola, conversam para alinhar essa negociação e a ideia é que seja um empréstimo com opção de compra fixada. O Rony é um jogador que vem em baixa no Palmeiras, né? Enfim, sendo muito criticado, principalmente na última temporada. E é importante frisar, né? Ele tem jogado como centroavante lá com o Abel Ferreira já há algum tempo. Quando ele se destacou, principalmente no Atlético Paranaense, ele era um atacante de lado de campo, hoje ele tem jogado por dentro. Eu não gosto do Rony como centroavante, aliás, eu acho ele um cara muito baixinho, tem boa mobilidade e tal, mas embora faça seus golzinhos, eu não acho que ele tem aquele faro de gol de um centroavante e ele não tem porte físico mesmo para jogar na posição. Prefiro o Rony jogando como um segundo atacante, como um cara pelo lado do campo, mas que pisa bastante na área para finalizar. Eu enxergo ele muito mais com essa característica. Por que eu estou falando dele sobre isso? A gente sabe que o Fluminense está no mercado em busca de um centroavante. Se o Fluminense está olhando o Rony como esse centroavante que a gente quer, enfim, que a gente busca, eu acho que é um grande erro. Eu acho que a gente, como torcedor do Fluminense, vai ter bastante estresse com o Rony ao longo de 2025. Se o Fluminense está olhando o Rony como um atacante de lado, aí beleza, aí me agrada. É um jogador que, repito, vem em baixa, o momento dele no Palmeiras é muito ruim, ele é muito criticado por lá, mas eu vejo qualidade, eu vejo potencial para, enfim, dar a volta por cima em novos áreas. A gente já cansou de ver isso, né? O jogador que tá mal num lugar, às vezes sai e consegue render em outro. Não é porque num contexto o cara não serve que ele não vai servir em nenhum. Eu acho de verdade que esse seja o caso do Rony. Então, assim, eu aprovaria essa contratação, contanto que ele seja, né, a ideia seja para ser um atacante de lado. Se for um Rony como centroavante, eu acho que a gente vai se estressar muito ao longo de 2025. Por que eu estou falando do Rony também, junto dessa outra negociação, parece estar muito próxima de ser fechada? Porque, para mim, esse jogador atua na mesma posição do Rony e a gente já trouxe reforços para essa posição. Estou falando do uruguaio Canóbio, do Atlético Paranaense. A gente sabe que o Fluminense já trouxe o Paulo Baia, que joga ali pela ponta esquerda também, pode fazer outras funções, mas joga como ponta esquerda lá, jogava no Goiás nessa posição. Além disso, tem o Lavega, né, o uruguaio que veio para o Fluminense, também é um ponta, um atacante de lado de campo. Para mim, o Rony é um atacante de lado de campo e o Canóbio também. Vou falar um pouquinho do Canóbio aqui, só antes de lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples, basta correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense, você clica nesse link e abre automaticamente no seu WhatsApp o canal, aperta o botão seguir e começa a receber tudo do Flusão 100% grátis no seu celular. Combinado? Tô te aguardando por lá, vamos falar dessa informação então sobre o Canóbio. O pessoal lá do canal Sodanense deu a informação de maneira exclusiva de que o Canóbio será jogador do Fluminense em 2025. De acordo com o canal, o Fluminense chegou a um acordo com o Atlético Paranaense, que é detentor dos direitos econômicos do jogador, e o atacante é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Teve depois algumas informações sobre a situação. O Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, traz alguns detalhes sobre essa operação. Ele diz que a primeira proposta do Fluminense pelo Canóbio foi um empréstimo com obrigação de compra, arcando com os salários do jogador. Ou seja, o Canóbio ficaria emprestado aqui, muito provavelmente por uma temporada, e o Fluminense obrigatoriamente, no começo do próximo ano, teria que pagar o Atlético Paranaense pela contratação do jogador em definitivo. O Atlético está fazendo um jogo duro e quer negociá-lo em definitivo, o que na prática é basicamente o Fluminense tem que começar a pagar agora o jogador e não começar a pagar em 2026. É isso, empréstimo com obrigação de compra é isso na prática, porque você pega o cara por um ano e você se compromete a comprá-lo no começo do ano seguinte. Então na prática é isso, o Atlético quer começar a receber agora esse dinheiro. O Fluminense já tem um acerto com o uruguaio, ele ficou fora
do jogo treino que o Atlético Paranaense fez recentemente. Essa informação também foi trazida pela galera lá do Paraná, que cobre o Atlético. O Maurício Barbieri, que está lá treinando o Atlético Paranaense, já foi comunicado que o jogador não fica para a temporada. Então falta resolver essa parte financeira, que é o que está travando a negociação, mas a tendência é muito forte de que o Agustín Canóbio seja reforço do Fluminense para a próxima temporada. Eu vou até abrir aqui os números do Canóbio na temporada para embasar melhor a minha opinião. Mas, sinceramente, não é o tipo de negociação que me agrada, e calma, eu vou explicar para vocês por quê. O Canóbio é um jogador jovem, tem 26 anos, então nesse quesito não é nenhum problema. O Atlético Paranaense caiu, naturalmente o jogador vai buscar novos ares, até porque ele é um cara que tem mercado. Mas ele fez 50 jogos no ano, 9 gols, 8 assistências. E assim, cara, o Canóbio, sendo muito sincero com vocês, ele chegou no Atlético, foi o quê? 2022. Cara, naquela época que ele chegou no Atlético, ele chegou em final de contrato com o Peñarol. Se vocês puxarem aí os vídeos antigos do canal, a galera que é mais antiga vai lembrar, a gente foi a favor, né? A favor não, a gente pediu essa contratação aqui no Fluminense. À época, pra mim, fazia muito sentido contratar o Canóbio. Hoje, eu já não tenho tanta certeza, por quê? A passagem dele no Atlético eu não acho tão boa. Claro, teve seu destaque, alguma coisa, mas não acho uma passagem assim tão relevante pra gente falar, pô, o Canóbio tá vindo aí. E aí a questão é, a gente não tem as informações de valores, mas repito, ele é um jogador valorizadíssimo no mercado. Tinha papo do Atlético Paranaense pedindo 10 milhões de euros, 8 milhões de euros nele. Isso aí é muita grana, tá? Pra vocês terem noção, a maior contratação desse momento da janela do Fluminense, e que é uma das maiores da história do Fluminense, foi o Hércules por 4,5 milhões de euros. Então a minha grande questão com o Canóbio é essa. Eu não sei, eu imagino, e aí repito, a gente ainda não tem as informações de valores. Eu imagino que seja uma operação cara para o Fluminense, não é um jogador barato. Jogador de seleção uruguaia, 26 anos, naturalmente fica valorizado. Mas não, eu acho que talvez com essa grana que o Fluminense vai investir no Canóbio, a gente pudesse trazer um jogador melhor do que o Canóbio, mais decisivo. Ele até tem números aqui, né, de 9 gols na temporada. Para um atacante eu acho isso até baixo. E é importante frisar, né? No Paranaense, geralmente os números são inflados no estadual. No Paranaense é 1 gol e 2 assistências, então não é nada demais. Esses gols foram na Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. É um atacante de lado, claro que a função primordial dele não é fazer gols. Mas eu acho que ele é um jogador que agride pouco nesse sentido, assim, de finalização, de entregar esses números de gols. Então não é uma contratação que me empolga, mas eu também não sou 100% contra, não. Acho até que o Daniel deve ter uma posição mais radical do que eu quanto a isso. A minha grande questão são os valores. A gente vai ter que ver quanto que o Fluminense está investindo para trazer o Canóbio, mas a princípio não me agrada, eu buscaria outras opções nesse mercado de transferências. Enfim, dei a minha visão, quero que você dê a sua. Comenta aí embaixo o que você acha da possível e provável contratação de Agustín Canóbio por parte do Fluminense. Põe aqui embaixo nos comentários pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.